que é essa questão da retenção? Vocês têm que ter um cuidado imenso quando a gente fala em retenção, com o que não é de vocês. Então, critério de um exemplo, esses dias atrás eu fiz uma consultoria para uma prefeitura que travou a certidão negativa da Receita Federal. Vocês já devem imaginar mais ou menos o porquê disso, né? Lá na nossa tesouraria, chegou o secretário de Finanças e uma determinada empresa de construção da própria cidade, pequena, sem estrutura, aquela coisa mínima, vamos ajudar ela, né? E o que aconteceu? Não fez as retenções do INSS da obra nas parcelas devidas. Para fazer só na última. Quando chegou na última, o valor que tinha que pagar era menor do que o valor da SEI. O que aconteceu? O cara não pagou. E o município ficou sem certidão. E daí o município queria ir lá e pagar a SEI pelo município. Ia ser um crime de responsabilidade fiscal. Então, independente do valor que deve ser retido, de imposto de renda, de INSS, de ISS, de tributos, vocês têm que fazer no ato que ocorreu. Ah, mas a liquidação é parcial, professor. Faz perante a guia, perante a liquidação parcial. Se eu tenho uma obra de 1 milhão e foi lá e liquidou 200 mil, eu vou pegar 20% desse valor, que é o INSS patronal, e vou deduzir desses 200 mil. Ah, mas dá muito serviço. Não interessa. Outra questão que eu tenho visto muito, e aí é a questão da ajudinha que se fala, né? Um determinado servidor foi lá, e o estatuto de vocês é omisso quanto ao pagamento indenizatório de férias. E o cara deixou 3, 4 férias sem tirar, aí chegou lá para o prefeito. Queria fazer uma reforminha na casa, né, um puxadinho, foi lá e falou para o prefeito assim, teria condições de pagar todas as minhas férias numa pancada só? O estatuto é omisso, falando nesse sentido. Quando os estatutos falam que não pode ser pago, tem que ser gozado, tem que ser tirado, vocês obrigatoriamente não podem pagar. Fiz um resultado, uma auditoria também, de 8 anos de mandato de um prefeito, ele está tendo que devolver 2.400.000 de férias que ele indenizou dentro do período. O estatuto do servidor era claro que não poderia indenizar férias. Então, dê uma olhadinha quando chegar para pagar para vocês, questionem o RH nesse sentido. Pode ou não pode. Mas voltando ao exemplo. Aí, esse servidor era um salarião lá de 10 mil reais, grande, salário alto, por exemplo. Então, 4 férias daria 40 mil. Mais 1/3 de tudo isso, vai mais uma bolada lá. Aí, a ideia foi o seguinte, chegou a ordem para o tesoureiro, dizendo assim, lá no RH foi pedido para não descontar o imposto de renda dele, que ele se acerta com a Receita Federal depois. Correto isso? Para vocês? Mas tem um agravante nisso. Retido na fonte, que é o que a gente vai estudar aqui, mas tem um agravante nesse sentido. Alguém sabe me dizer o que é? Não. Renúncia de receita. Então, o que ocorre? Lá na RLRF, me proíbe se não existir lá na LDO um anexo de renúncia de receita, me proíbe a renúncia da receita. Vamos falar assim, mas o imposto de renda é da Receita Federal. O que ocorre dentro do município, nas autarquias do município, no município e na Câmara, não vai para a Receita Federal, fica para o município. Então, por mais que não fosse um crime, uma renúncia, vocês teriam que ter um cuidado imenso no sentido de não abrir mão disso, porque é de vocês. Então, se nós pegarmos numa escala de várias coisas, vamos falar, o valor é pequeno, não entra nisso. Está aumentando o índice de pessoal, porque eu estou deixando de receber aqui. Essa receita, por mais que ela não apareça, que seja uma retenção, ela está saindo dos cofres públicos e mandando para a Receita Federal. Diferente
de quem é consórcio intermunicipal de saúde. Se alguém aqui faz parte de direção de consórcio intermunicipal de saúde, alguma coisa nesse sentido, muda a conversa. Porque o consórcio não tem a personalidade de município. Então, ele não vai lá para o município sede dele. Ele tem que recolher para a Receita Federal. Mas vocês, no imposto de renda, fica para o município. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o RPA. O que é RPA? Recibo de Pagamento Autônomo. Da onde que tem que sair esse RPA? A pessoa pode emitir um RPA e ir lá na contabilidade, empenhar e mandar para a tesouraria? Está correto? Da onde que tem que sair esse RPA? Do RH. Numerado no RH e se emitir RPA tem que ser colocado na CEFIP. Vocês têm que colocar na CEFIP e recolher o patronal e o retido dele para o INSS. Então, falar assim, na minha prefeitura todo mundo faz RPA, não passa pelo RH, é aquela coisa. Corre algum risco? Corre muitos. Lá em 2012, teve uma prefeitura que o ex-prefeito entrou numa onda de umas empresas que vinham de outros estados, dizendo assim, você tem um valor imenso de compensação do INSS para receber. E chegava essa empresa, sem nenhum processo administrativo na Receita Federal, sem nada disso, ele pegava e chegava, o cara da empresa fazia um papelzinho da empresa e dizia assim, esse mês você retenha 150 mil da guia do INSS. No outro mês, 100 mil. No outro mês, 200 mil. E bateu um alerta na Receita Federal. E veio um auditor da Receita e levantou tudo. E nesta pegada, não foi só a compensação. Ele foi lá na contabilidade e pediu um relatório de empenhos na 339036, outros serviços pessoa física, de 8 anos antes. O município teve que parcelar e recolher 830 mil reais de INSS de terceiro, porque não tinha RPA. Então, o RPA tem que ser numerado lá pelo RH, sair do RH, e antes de pagar, vocês pedir uma cópia da CEFIP, que ela vai junto com os demais funcionários do município, os comissionados, no caso para quem tem fundo de previdência, colocado ali. Tá? Lá no movimento contábil de vocês, lá nas retenções, onde fala INSS, o plano de contas, aí é para vocês entenderem também. No plano de contas é uma conta só, de retenção. Porém, quando você clica nela, ela abre contas correntes. Isso independente do sistema, independente do estado, porque é padrão nacional. Então lá você vai ver INSS ativos e INSS de terceiros. Então o teu controle do que você reteve na contabilidade para pagamento da guia, do somatório, do retido desses servidores, tem que ser a soma do que está ali. Então, você fechou o mês, você vai pagar a guia no mês seguinte, tem que fechar ali e zerar. Beleza? Vamos entrar numa parte conceitual, só para não ficar sem usar nada aqui, né? Porque fica feio. Pode ficar vários anos sem ficar férias? Não. Não, né? Não. Agora, via de regra, acontece muito nos municípios. Por exemplo, assim, só pode pagar as férias quando existe uma declaração do gestor dizendo que aquela pessoa é essencial e que ela não pode tirar férias. Porém, com essa reforma trabalhista que teve no final do ano, nós não somos obrigados a pegar os 30 dias numa pancada só. Eu conheço pessoas que se programam para tirar 3 férias no ano. Principalmente, tem um contador conhecido de um município, que eu até assessoro ele, que ele pega e faz o seguinte, bom, quando que eu consigo fechar tudo? Tribunal, INSS, todas a Siconf, todas aquelas coisas aradas lá, que dia do mês que eu consigo fechar? Ah, eu consigo fechar no dia 10. Então eu tiro férias do dia 10 ao dia 20. Pego em janeiro, pego em julho, para levar as crianças, e pego em outubro, novembro. Tem essa possibilidade. Então, a pessoa não pode dizer, eu não posso tirar férias. Ninguém
nós aqui, todos nós, tem que colocar uma coisa na cabeça para a gente viver bem. Nenhum de nós é insubstituível. Se a gente morrer hoje, com tudo centralizado na mão, alguém vai apanhar, mas daqui uma semana ou duas aprendeu tudo. Qual a responsabilidade em efetivar um pagamento de umas férias que poderiam ter sido gozadas se o coordenador acionar? Tem aquela questão assim, cabeça de juiz e promotor, só Deus sabe o que passa dentro, né? Então pode ocorrer de você pagar, não questionar nada, e você não ser colocado no polo passivo do processo. E pode ocorrer de o cara pegar o estatuto do servidor, lá no parágrafo que diz que não pode ser férias indenizadas, né, a não ser por motivo maior, mas isso tem que estar constando na lei, e o cara fazer uma análise seguinte, bom, se existe uma legislação, se existe um estatuto, é obrigação de todos os servidores envolvidos no processo conhecer do estatuto. Então vai desde a menina do RH, o contador que empenhou e o tesoureiro que pagou. Omisso muda tudo. Se o estatuto for omisso, aí você pode pagar normalmente. Agora, quando ele é claro lá, impossível ser indenizado as férias, e eu tenho visto muitos desses, vocês não podem pagar de jeito nenhum, porque vai ter dor de cabeça. Quando nós trazemos isso, a maioria que é município pequeno, quando nós trazemos isso para um universo de municípios menores, o que não ocorre em municípios grandes, quando nós trazemos em municípios menores, o que acontece lá nos municípios? O município geralmente é dominado por duas famílias. Não é nem dois grupos políticos, é duas famílias. Sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. Então o que acontece? Fulano, João está lá, e Lilian é da outra família. Lilian entra na prefeitura. Qual que é a vontade da Lilian? Deixar João inelegível. Daí João, na outra, não pode ser candidato, Lilian ganha a eleição. Entendeu? Acontece isso no interior. Então, o que ocorre? Muita auditoria em cima. E hoje, nas auditorias, você consegue pegar todas essas coisas sem nem ir na prefeitura. Porque antigamente, o que ocorria? Perdemos a eleição, faz uma fogueirinha atrás da prefeitura e queima tudo que é documento que pode ser pego numa auditoria. Hoje nós temos portal, não tem como derrubar o portal. O auditor faz de casa. Diferença nas auditorias de antigamente também é que antigamente pensavam em fazer uma auditoria. Então você fazia um catetel de documento num único processo e encaminhava num carrinho de mercado para filmarem o carrinho de mercado chegando no Ministério Público, no Tribunal de Contas, onde fosse. Hoje não. Hoje as auditorias são picadas, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A última auditoria que eu participei, nós fizemos 45 processos. Então, o ex-gestor, ele não tinha que se defender num processo imenso que podia prescrever, etc. e tal. Eram 45 processos pequenos, indicando para o juiz já o crime que ele tinha cometido. Feito 85% da auditoria de dentro do escritório, sem nem pisar na prefeitura. Então, é essa questão que vocês têm que estar atento quando vai pagar a legislação que existe lá no município, a legislação local. Por exemplo, questões envolvendo tributos, anistia de tributos ou alguma coisa nesse sentido. O que diz o estatuto de vocês? Quando o servidor é do município, vocês já tomaram o cuidado de, antes de pagar o servidor, tirar um relatório do que ele está devendo lá no tributário? Para vocês fazerem uma compensação, quem é a prefeitura? É uma coisa que vocês têm que pensar. Como que eu vou pagar o cara se o cara está me devendo? O correto não é compensar?